Amigos, irmãos, paz, saúde e bem sobre todos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos lermos Jesus através dos 4 evangelhos, seguindo uma ordem cronológica. E nós já estamos aqui quase chegando na última semana de Jesus, semana que ele de fato sofre tudo que sofreu, vai até a cruz e morre, depois ressuscita. Eu quero te convidar nesse instante para você assentar-se, aquietar o coração junto com quem estiver perto de você. Convide sua família, abra sua Bíblia aí em Lucas 17 e nós leremos a partir do verso 20. E enquanto faz isso, por favor, convide pessoas, participe e se inscreva no nosso canal e vamos tentar juntos ler a palavra de Deus versículo por versículo, quiçá até chegar ao livro de Apocalipse, mas por hora os 4 evangelhos. Aqui nós percebemos em Mateus 17 que após Jesus falar a parábola de Lázaro e rico, trabalhar com os irmãos a questão do perdão diário, e que esta é o grande desafio da fé. O grande desafio da fé não é promover uma indústria de milagres, como se faz hoje para vender, para arrecadar dinheiro, para barganhar com Deus. O grande segredo é exercer essa fé todos os dias para perdoar e no processo sermos curados, perdoar aquele que nos ofende. É tão importante isso, a questão dessa fé que salva, essa fé que liberta, que transforma, que cura, essa fé que suporta, que espera, que persevera, essa fé que se manifesta em amor, essa fé que carrega junto consigo esperança e perseverança. No verso 11, Jesus diz assim, do capítulo 17: de caminho para Jerusalém, percebe isso, ele está indo para Jerusalém para os últimos dias, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, aqui não se trata ou não se fala o nome dessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram. Ficaram de longe porque eles eram de fato discriminados, usavam um polaco para bater o sininho para dizer que eram leprosos, eles não relacionavam socialmente. A lepra os levava a serem assim, isolados socialmente. Gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, ou seja, coloca o teu coração aqui na nossa miséria, socorre-nos, nós precisamos do Senhor, nós não temos nenhuma perspectiva de retorno à sociedade, de milagre, de cura, nós não temos nenhuma perspectiva de medicina para nós, socorre-nos. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Por que ide mostrar aos sacerdotes? Porque existia todo um ritual para a purificação da lepra. Porque se de fato não fosse lepra e os sacerdotes, conforme as leis de Moisés, identificassem que não tinham lepra, aí sim eles retornariam à sociedade, à vida normal. Aconteceu que indo eles foram purificados. A pele ficou branca, voltou à normal. Aí diz o texto: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, gritando de alegria, saltando e pulando, tamanha graça, tamanha festa que acontecia na alma e no coração dele, porque ele estava curado. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, ou seja, esse judeu aqui reconheceu que Jesus é Deus encarnado, era o Messias, ele prostrou-se, ele adorou Jesus, agradecendo-lhe. Gratidão, grave essa palavra, é o que tem faltado na nossa carne, porque carne nenhuma quer ser grata, carne nenhuma quer agradecer, a carne, o homem quer ser gratificado, quer ser recompensado, é o que está acontecendo nas igrejas. Todo mundo está indo, não é para agradecer a Deus por nada não, é porque quer uma casa, quer um carro, quer consertar o casamento, quer isso, quer aquilo, ele quer ser gratificado. Ele faz a campanha, ele fica 21 dias, 40 dias, ele jejum e ora e vai vivendo assim porque ele quer receber uma bênção, não é porque ele quer uma relação mais profunda com Deus. Agradecendo-lhe, e este era o quê? Samaritano. E isso aqui é o que choca, porque o samaritano, não é que ele não era judeu, ele era judeu,
mas ele, por fazer parte daquelas 10 tribos que se diluíram geneticamente, espiritualmente, está na parte de cima, das tribos do norte, e os da tribo de baixo do sul do templo de Judá diziam que eles eram cão, os perversos, os incrédulos. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porém, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Cadê os filhos da religião? Cadê os filhos do templo? Cadê os de fato chamados judeus geneticamente, descendentes de Abraão segundo a carne? Cadê eles? Não foi só o, entre aspas, samaritano, o de fora, o estranho, o publicano, o pagão? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, amados, os outros apenas queriam a cura para voltar à sociedade, voltar a conviver, comprar, vender, casar, relacionar, comprar, acumular, ter dinheiro, ter poder, ou seja, tudo a ver com o que nós dissemos anteriormente, querer aquilo que é elevado entre os homens. Apenas um de fato entendeu que para além da cura do físico, de um retorno à sociedade, de voltar ao convívio normal, a alma dele precisava conhecer aquele Deus que o curou. Porque quem naquele tempo curaria alguém de uma lepra? Se medicina nenhuma fez isso, não tinha medicina para isso. Ou seja, esse que voltou, ele não só foi curado fisicamente, a alma dele se rendeu para conhecer o Deus que estava em Jesus, o Cristo eterno que estava ali. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, a fé que Jesus está propondo aqui não é a fé do milagre apenas, é a fé que salva, que limpa o coração. Esse aqui sim, entendendo o tamanho do perdão de Deus para ele, ele agora no caminho ia passar a perdoar, não só 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes fosse preciso. E Jesus continua dizendo, porque no verso 20 está escrito, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, eles não entenderam que o reino de Deus já estava presente, Deus estava ali, Jesus estava ali vivendo com eles, andando pelas ruas, celebrando com eles, ensinando sabedoria de Deus, curando gente, libertando gente, transformando gente. Eles não entenderam que aquele Jesus ali era o Cristo, o reino de Deus já estava ali presente. Então Jesus vai e responde para eles: não vem o reino de Deus com visível aparência, não vem como vocês estão esperando, com um Messias poderoso, montado num cavalo branco, seguido por uma multidão, carruagens, como era assim com o imperador de Roma. Ele não vem assim dessa forma, ele não vem para estabelecer uma agência na terra, um Vaticano, uma igreja, uma cidade mundial do poder de Deus, um templo que é um terreiro de Salomão. Não, ele não vem para isso. O reino de Deus está chegando do céu, vocês estão percebendo? Ele está se instalando no coração de todo mundo. Assim como aquele leproso que foi salvo e curado, o reino de Deus se estabeleceu no coração dele, porque no interior, no encontro aí entre você e Deus, nesse movimento para dentro, onde a pessoa é curada, é transformada, é libertada, é perdoada e se abre para a vida, aí é que se instala o reino de Deus. Eu sou a morada. Nós somos o templo. Então Jesus fala, não vem com visível aparência. Verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ninguém precisa te mostrar, ele está ali, ele chegou, manifestou aqui. Não, quando o reino de Deus chega, todo o coração se sabe assim, alcançado por ele. A seguir dirigiu aos seus discípulos presentes, aos 12, mas a todos os outros estavam próximos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, vocês vão passar por lutas, vocês vão enfrentar o ano 70 da destruição de Jerusalém, muitos de vocês vão fugir, vão refugiar nas cavernas de Pela, ali próximo do Jordão, serão salvos pelas minhas profecias, vocês vão desejar, Jesus está voltando, os dias estão difíceis, é muita perseguição, mas vocês não verão esse grande dia. Não, porque o grande dia da vinda de Jesus ainda é para além de vocês, é para um futuro ainda mais distante, mais remoto.
e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades nem os cigais a esses que andam dizendo que o reino de Deus está aqui, está ali, de alguma forma visível. Ele não vem. Ainda que eles façam hoje em dia hologramas na terra, nos ares, mostrando que Jesus está vindo, não é assim, porque quando ele vai ser um espetáculo geral, diz o texto 24, porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma extremidade à outra, do oriente ao ocidente, do norte a sul, do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Todo olho verá. É uma manifestação visível, corpórea. Não precisa ninguém mostrar para ninguém, falar com ninguém. Vai acontecer, vai ser um espetáculo. Porque o Criador de todo o céu, os cosmos, mundos visíveis e invisíveis, vai chegar. Esse solzinho que nós estamos vendo vai ficar ofuscado ante o brilho de Jesus quando ele voltar. Mas, 25, importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Aí ele volta para o momento e fala assim, ó, importa que agora eu que estou a cair, o reino de Deus aqui presente, eu vá a Jerusalém, eu padeça, sofra, seja humilhado, esbofeteado, cuspido, morra e ressuscite e seja rejeitado por essa geração. Qual geração? Aquela geração perversa que viu tudo, ouviu tudo e desprezou, não aproveitou a oportunidade da visitação. Assim, aí ele faz um paralelo. Assim como foi nos dias de Noé, e nós conhecemos a história de Noé todinho, não preciso narrar para vocês. Eu só quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, quer ver? Ó? Será também nos dias do Filho do Homem. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Noé está lá armando a arca, construindo, e todo mundo zombando, brincando, isso é loucura, nunca choveu. Bom, o mundo está vivendo desse jeito, zombando da gente, de quem aguarda a vinda de Jesus. Mas ainda não é isso que eu quero chamar a atenção, disso vocês sabem. Agora veja, olha. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Grava. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem a história. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, a vida segue normal. Todo mundo trabalhando, produzindo. Eu quero dinheiro, eu quero poder. Vamos embora. Ninguém preocupado com a vida de ninguém, com a alma de ninguém. Eu só quero produzir, comprar. Agora, por exemplo, nos dias de Ló não fala do casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, que tipo de casamento que acontecia nos dias de Noé que Jesus está se referindo? Porque está falando que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Mas nos dias de Ló, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aí eu dou uma pausa para você para mostrar. Vou te pedir que você pense no que eu vou te dizer. É uma posição minha, eu sei que muita gente pensa como eu. Eu sei que Jesus entendia assim, os apóstolos entendiam assim. Todos eles conheciam o livro de Enoque, que hoje é um livro apócrifo, o qual eu li. E eu queria que você pesquisasse. Que casamento é esse que aconteceu nos dias de Noé, que a terra teve que ser destruída? Aconteceu que nos dias de Noé, os filhos de Deus, essa expressão Benai Elohim, que aparece somente ali, e também lá em Jó capítulo 1, quando esses filhos de Deus apresentavam-se diante de Deus, veio também Satanás. Esses filhos de Deus, Benai Elohim, não eram os descendentes de Cão como uma linha pensa, não eram os faraós daquele tempo que eram os poderosos, não. Esses filhos de Deus que casaram com as mulheres as mais formosas e geraram gigantes, os néfilis, os seres híbridos, eles eram anjos que em pacto de execração desceram dos céus e se rebelaram e contaminou a terra e trouxe ciência e sabedoria à terra, artes da perfumaria, do plantio, de tudo. É a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Esses seres espirituais nunca estiveram tão próximos da humanidade, mas não hoje casando, relacionando sexualmente.
mas eles estão mais próximos da mente humana. Eles estão agora junto com os humanos em laboratórios produzindo tecnologias. E daqui um tempo, praticamente nós já estamos vivendo ele, a nossa inteligência natural, ela está sendo jogada para o lado. Está todo mundo entrando para o mundo da inteligência artificial. Então esses seres espirituais nunca estiveram tão próximos da Terra, porque o ser humano é a fascinação deles, é a loucura deles. Eles não têm alma como nós. Então esses seres nunca estiveram tão próximos. Olha os OVNIs, os ETs, todas são manifestações espirituais. Esses seres que estão mais perto dos humanos. Então eu estou mais próximo da vinda de Jesus do que a gente imagina. E essa quarentena, que é uma espécie de arca de Noé, é um momento de nós repensarmos e revermos valores e conceitos e voltarmos à simplicidade do Evangelho. Porque ao vencedor, esse vencedor é que vai reinar com ele. E aí o texto continua, olha, naquele dia em que Jesus voltar grave, quem estiver no eirado, a parte de cima daquelas casas, né? Alguns subiam ali naquelas partes para colocar algumas ferramentas, aí ali eles ficavam, tinha a parte de baixo, a parte de cima, e tiver os seus bens em casa, não desça do eirado para tirá-los. De igual modo, quem estiver lá no campo, não volte atrás, não dá tempo para isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela quis voltar para trás, olhar para trás e se tornou uma estátua de sal, ou seja, larga o passado para trás, larga tudo para trás e olha para frente. Não dá para retroceder, amados. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Verso 33, quem quiser preservar a sua vida, quem quiser salvar a sua alma, ir com ela para a presença de Deus, para além da sepultura, perdê-la neste mundo. Ou seja, ela não vai se entregar a este mundo. Mas quem quiser, quem a perder de fato, para este mundo, não entrando na roda de morte deste mundo, esse não está perdendo a alma, está salvando a alma. Verso 34, digo-vos que naquela noite, naquele dia, naquele momento que Jesus voltar, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Isso aqui ele está falando do arrebatamento. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro do que? Deixado. Isso é arrebatamento. E vocês vão observar que arrebatamento e volta de Jesus é simultâneo. Então larga essas teorias de lado que tem por aí, que Jesus vai vir, mas ninguém vai ver, que vai ter a ressurreição dos justos, que vai ter 7 anos de grande tribulação, depois vai dividir em 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, e depois do fim da 7ª tribulação, que Jesus virá definitivamente. Vocês percebem que não, vinda de Jesus, arrebatamento, ressurreição, é tudo simultâneo praticamente. Agora, quem quiser, siga a sua linha. Eu apenas sei que Jesus vai voltar. Essa é a minha ênfase. Então lhe perguntarão: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí estarão. Aí ajuntarão também os abutres. Jesus está usando um adágio, um provérbio popular, para mostrar, judeu daquele tempo, para mostrar que isso aconteceria em todos os cantos da terra, onde tiver um corpo morto. Os abutres, os urubus, enxergam a quilômetros de distância. Eles sabem. Ou seja, está para além de vocês. É onde tiver gente isso vai acontecer. Ou seja, não vai ter ninguém no chão da terra que não vai presenciar esse momento. Não tem nenhum ser, seja nessa dimensão, em outras dimensões, seja no mundo visível, nos mundos invisíveis, seja no micro, seja no macro, não tem nenhum ser que não vai perceber, não vai ver esse dia da volta de Jesus. Então eu te convido nesse instante a aquietar o coração, perseverar e deixar sua alma se alegrar diante de Deus e buscar o milagre para a sua vida, para a sua casa. O milagre do perdão, o milagre que carrega esperança da fé, que projeta para o outro, que projeta para a eternidade. Eu te convido para reunir sua casa e nós juntos voltarmos a ter prazer no Evangelho, em Jesus, na palavra. Eu te convido novamente a nós termos prazer na oração, na intercessão. E esse é um tempo de intercessão. Esse é um tempo de quarentena, de arca de Noé, de você suportar tudo ali dentro, até novamente você ver o sol brilhar, as águas baixarem, as pestes serem dizimadas, cessadas. Vamos clamar pelo sangue do Cordeiro agora.
Feche os seus olhos e ore por sua casa, ore por você, ore por seus sonhos, por seus projetos e esqueça nesse instante. Nós fizemos tantos projetos, mas a resposta certa vem sendo dos lábios do Senhor. Agora é hora de você descansar e entender que Deus está no controle de tudo, Ele é que é soberano. E o reino de Deus se instala no teu coração. Então abra o teu coração e deixa o reino de Deus crescer em você e a partir de você. Pai, como é bom ler a tua palavra e ser por ela curados. Como é bom saber que o Senhor está aqui, o Senhor nunca, jamais, Deus, nos abandonará. O Senhor é Pai de amor, é Pai de graça, é Pai de misericórdia. Então venha sobre nós aqui agora o teu reino. Visita a minha vida, a vida do teu filho que está lendo a tua palavra e orando conosco. E sopra o teu vento dos quatro cantos e ajuda-nos a suportarmos, Pai, essa quarentena, perseverantes, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Melhora os nossos corações e ajuda-nos a estarmos em Ti. Cura-nos, Pai, assim como aquele leproso foi curado, cura-nos e ajuda-nos a sermos gratos a Ti todos os dias e ouvir sempre do Senhor: filho, a tua fé te salvou, a tua fé te melhorou, tornou você saudável, curou você, salvou sua alma. Obrigado, Deus, dê-nos um tempo de paz, dias gostosos na Tua presença, ministra sobre nós o Teu poder nesse instante e aquieta-nos na Tua presença. Obrigado por tudo, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado pelos livramentos, os visíveis e os invisíveis. É assim que nós nos curvamos em gratidão diante de Ti, pelos méritos do Teu Filho, no poder do Teu Espírito Santo. Amém, amém, amém.